Olá, investidores. Eu sou Wagner Caetano e damos início agora a mais um programa na Mira do Trader. Semana passada, por razão do feriado, não tivemos a nossa edição todas as segundas-feiras, entre aí 15h30, 15h40, e hoje estamos de volta para dar uma olhada no mercado, fazer alguns estudos. Eu agradeço a presença de todos os presentes, todos os nossos amigos que acompanham o nosso trabalho, onde eu trago aqui as minhas opiniões sobre o mercado como um todo, sobre alguns papéis especificamente. E para quem não me conhece, sou Wagner Caetano, sou diretor do Terminal Cartesian, que eu uso aqui para as análises, e da Top Traders, que é uma empresa educacional, deixando bem claro que nós não somos corretora. O intuito da Top Traders é educação financeira. E eu também não sou analista, eu sou um trader, um investidor muito parecido aí com você. E eu acredito que o caminho para o investidor construir patrimônio na renda variável é montar uma boa carteira de ações, um bom portfólio e trabalhar com mini contratos de dólar e índice futuro para incrementar esse portfólio no momento de alta, no momento de uma tendência positiva mais definida. E no momento de aversão ao risco, ele pode utilizar esses contratos como proteção, ok? Então, indo ao gráfico aqui, eu começo sempre pelo Ibovespa. Então, o que o Ibovespa mostra para a gente aqui na tela? Ele tem uma figura de reversão chamada ombro. Então eu tenho aqui um primeiro ombro, uma cabeça e um ombro circulares aqui em roxo. Eu tenho uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa destacada aqui em azul. Ok? E além de uma LTB, ela é a reta pescoço dessa figura. Então ela foi rompida. O mercado veio até uma resistência aqui aos 49.395, que foi o mesmo ponto que derrubou o mercado em meados de setembro. Ok? E o mercado fez um movimento ascendente, fazendo um fundo mais alto que o anterior, foi novamente nessa resistência, ok? E fez um movimento natural e esperado de pullback. O que é o pullback? Houve um rompimento, o mercado rompeu e volta para testar essa região como suporte. Então, se o mercado romper aqui a mínima da semana anterior, região aí de 46.320, ele penetrar essa região, ele pode até buscar suporte aqui, ó, né, aos 45.850, mas ele enfraquece aqui essa ascensão, esse movimento de alta. Por outro lado, se o mercado tiver um candle de força, um candle de massa positivo e fechar acima de 47.900, praticamente a gente tem aí um domínio comprador e essa região aqui como alvo novamente. Eu entendo que é o caminho mais provável, que o mercado comece a subir, ele rompe 47.900, rompe os 48.000 pontos e volta como uma prova de fogo aqui para testar a região de 49.400. Inclusive, teve uma máxima 49.750, que rompida projetaria aí um pivô de alta e uma reversão de fato e definitiva para o mercado. Então essa que é a leitura nesse momento. Quais são os drivers? Os de sempre: dólar, juros, indicadores chineses, fatores micro e macroeconômicos. O que a gente falaria agora de cenário interno? Cenário político, né? A Dilma fica ou vai ter impeachment? Eduardo Cunha fica ou sai? E o próprio Joaquim Levy, que a Dilma e o Ministério da Fazenda disseram que fica. Ok? Então, o ombro, cabeção, ombro invertido foi rompido, teve um pullback. Então, até que alguma coisa mude, aí a tendência é de uma alta arrastada, né? De uma alta lenta, para mexer realmente aí com o psicológico do investidor. Aquele investidor mais ansioso, que não controla as emoções, ele faz um monte de besteira aqui. Ele vende na alta, compra na baixa, mas se você simplesmente seguir o fluxo e o movimento, você ganha e ganha muito no próprio desenho da figura, ok? Só tem que manter a tranquilidade, controlar a ansiedade. Falando de Itaúsa, que é um papel que eu comentei aqui já há algum tempo, vou mostrar o gráfico aqui.
É um papel que todo mundo sabe que eu tenho uma posição importante na compra, porque é público. O que eu enxergo aí no gráfico da Itaúsa? Eu vou colocar essa linha aqui um pouco mais forte, né? E eu vou reforçar. Qual que é o desenho da Itaúsa? É a história dela. Quando ela bateu nesse fundo aqui, na região de 6,80, 6,90, eu comecei a comprar a ação, né? Comecei a comprar. E ela veio aqui até uma região de resistência, né? Que tinha derrubado ela já em setembro e fez um movimento corretivo. O que eu fiz aqui no caso da Itaúsa? Eu coloquei aqui retrações de Fibonacci. Simplesmente você pega o último fundo, o último topo e coloca aqui Fibonacci. Você vê que ela veio até a retração de 38,2, que alguns acham que é de 61,8. Pouco importa, é uma retração que mostra que o movimento foi corrigido em 2/3, né? Subiu, corrigiu 2/3 do movimento. E hoje já está subindo de novo. Então, o que eu faço num dia como hoje? Eu compro mais, né? Muito simples aí. Eu compro mais porque ela veio numa região de suporte e respeitou. E, além disso, ela tem um gap aberto aqui, né, pessoal? Não tem gap aberto para baixo, só tem gap para cima. Respeita uma retração de Fibonacci, é compra. Onde é que tem o gap aqui? Onde eu estou circulando aqui. Então a ação faz movimento de alta, respeita a Fibonacci com gap aberto aqui, eu compro mais. Então a minha situação hoje é compra. Se você de repente quer saber um stop mais perto assim, seria abaixo de 7,33, que é milimetricamente a mínima de sexta e também a retração de 38,2 de Fibo. Se fechar abaixo de 7,33 você aciona o stop, mas ela deve realmente ter um movimento ascendente e subir para testar o 8,08 aqui como resistência. Se romper, faz um pivô de alta, ok? Então essa que é a análise para Itaúsa que a gente está vendo aí no gráfico, tá ok? Aí eu vou pedir para voltar um pouco em mim aqui para comentar com vocês a situação. Hoje, a situação do Ibovespa, ela é uma situação extremamente interessante. Eu faço algumas alusões. Depois eu vou colocar o gráfico em dólar ali. Faço algumas alusões a 2002. Então, para quem opera em bolsa, pessoal, primeiro, o investidor ele não é obrigado a operar na bolsa. Ele opera porque ele deseja construir um patrimônio, está na renda variável e tal. Então, às vezes, o investidor meio que ele passa a impressão que ele é obrigado a comprar ou vender algum papel, que não é verdade. Ele opta pela renda variável. E a renda variável, em algum momento, você vai ter que comprar ou vender, né? Então, poucas vezes existem oportunidades como o momento para você entrar em alguns ativos. Isso é evidente. Nunca existe certeza absoluta de um movimento. Você trabalha com probabilidades. Mas se alguém me mostrar um momento mais propício para entrar em alguns ativos, como Itaúsa, por exemplo, que eu comentei em alguns outros, do que agora, é muito difícil de achar. Uma relação risco-retorno tão interessante. Então, naquela minha palestra sobre as pechinchas da Bolsa no momento, Itaúsa é um dos papéis. Raras as vezes a gente teve, nos últimos meses, uma oportunidade tão evidente para entrar em alguns papéis. Itaúsa é um dos casos. Você pega um papel descontado, armando uma figura de alta. E dentre as minhas diferenças, para os analistas em geral, assim, é o seguinte: o analista fala o seguinte: a Itaúsa está armando uma figura de alta que é um pivô. Então ele desenha para você aqui o fundo, topo, fundo, tal. Ele fala para você entrar se romper o 808. Só que na hora que está rompendo o 808, o investidor não entra porque ele já acha que subiu muito. Eu, como trader, eu compro o desenho do pivô. Então, enquanto está desenhando o pivô, eu faço a compra. Eu comprei aqui e eu estou comprando aqui de novo. Se romper a máxima do movimento, aí eu compro mais ainda, mas eu já venho comprado aos 6,80, aos 6,90 e venho comprado aqui aos 7,30, 7,40. Quando chega aqui, eu já estou com lucro. Se eu quiser vender aqui nessa região, eu já embolso o lucro. Mas se romper e com volume, aí eu adiciono
alguma coisa à minha posição. Tá ok? Então, vários ativos estão com figura de alta sendo desenhadas. Então, como eu compro o desenho da figura, eu já sou comprador. Tá ok? Então, falando aí da Embraer, que foi uma outra ação que me pediram. Então, a ideia, na minha visão, é comprar o desenho da figura de reversão, e não depois que confirma. Depois que confirma, a informação ficou pública. Aí, de repente, tem alguém vendendo na tua cabeça, mas você tem que comprar o desenho da figura. Embraer é uma ação que todo mundo também sabe que tem na minha carteira, naquele análise técnica que eu fiz com Thiago Salomão, eu falei no meu blog na Mira do Trader, falei em matéria, falei no Visão Técnica que eu fiz com a Paula Barra recentemente. Embraer, pessoal, está na máxima histórica. Você pegar o gráfico semanal aqui, ela é uma ação em tendência primária, secundária e terciária de alta, longo, médio e curto prazo, a máxima histórica 26,40. Eu tenho papel em carteira e eu mantenho a ação em carteira, sem novidades. Eu comentei com o pessoal, para quem vinha com papel, o stop era qualquer dia se fechasse acima de 24,90, que é esse fundo aqui, e ela não estopou e continua subindo e deve fazer aquele padrão. Isso daqui é uma figura, é um mix entre um mastro bandeira e um pivô. Faz fundo, topo, fundo, rompendo aqui essa região de 26,50 aqui em fechamento, a ação tende a continuar em alta. Está tudo inclinado para cima, sem sinal de reversão. Então eu mantenho a minha compra em Embraer. Ela é beneficiada, claro, pelo dólar, mas é uma empresa muito bem administrada, muito bem estruturada, que tem excelentes clientes, e quem dera a Petrobras tivesse a mesma administração que a Embraer, estaria valendo R$30, ok? Tem uma colocação ali que a manada dos investidores novatos tem dificuldade em operar rompimentos. Então o desenho da figura é o mais indicado, exatamente. Operar o desenho de uma figura em formação é o ideal. Você opera o desenho. Eu vou fazer uma análise e dar um exemplo ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma análise e dar um exemplo ao mesmo tempo. Na verdade, eu não faço análise, eu emito as minhas opiniões, uma vez que eu sou um investidor. Um exemplo e uma análise ao mesmo tempo. Eu abro o gráfico aqui do Banco do Brasil. Eu vou lá, abro o gráfico do Banco do Brasil, tal, e a primeira coisa que eu olho aqui são esses gaps, ó. Eu venho aqui, eu vou reforçá-los aqui para que vocês possam... Então, primeiro, pessoal, bater o olho num gráfico, analisa o gráfico com tranquilidade, sem ansiedade, né, você tem que ter uma interação tranquila, saudável com o gráfico. Se tiver aquela ansiedade, aquele desespero, que às vezes eu vejo até nas perguntas que são feitas, está errado. Vai dar errado a operação. Tem que ter uma relação tranquila, saudável com a bolsa. Senão, não vai ter sucesso. Então, primeiro, eu olho um monte de gap na ação. É uma ação boa? Claro que sim. É uma ação que está bem descontada, foi judiada, foi arrebentada pelos vendedores? Evidentemente que sim. A empresa perdeu a qualidade, o Banco do Brasil quebrou, tem algum problema, tem recuperação judicial? Não. Aí eu olho os gaps aqui, que são sinais que um dia o mercado pode voltar aqui para fechá-los. Aí o que eu observo aqui? Que a ação vinha fazendo topos e fundos descendentes e ela fez um fundo aqui mais alto que o anterior. Então eu dou uma olhada nela aqui, eu falo, caramba, o papel fez um fundo mais alto que o anterior. Então, eu vou colocar aqui o gráfico semanal. Então eu estou fazendo uma análise daquilo que eu olho quando eu estou fazendo a minha análise, né? Então, porra, o trader ele é uma cabeça pensante, né? O trader ele tem que refletir, ele tem que pensar, ele tem que analisar.
Então, da última vez que ela bateu R$14, ela fez um movimento ascendente em zigue-zague, a ação nunca sobe em linha reta, ela foi a 35. E agora no gráfico semanal ela veio perto dos 14, bateu 14,30, e no semanal ela deixou um padrão de reversão, que é o martelo. Legal. Aí eu vou para o gráfico diário. O que eu enxergo aqui no gráfico diário? Eu enxergo aqui um fundo mais alto que o anterior, quer dizer, eu tinha esse fundo. Então não importa a análise que eu estou fazendo do Banco do Brasil, essa análise pouco importa. O que importa é o raciocínio, a tranquilidade, a leitura inteligente que você tem que fazer de uma ação, porque bolsa tem todo dia. Então eu estou circulando aqui um fundo mais alto que o anterior e eu enxergo aqui duas coisas. Eu enxergo um possível oco cabeça-ombro, que agora estão chamando aí de okoi, né? A nova moda aí é chamar ombro, cabeça-ombro invertido de okoi. Okoi, essa daí é a nova okoi. Então tem aqui ombro, cabeça-ombro invertido, que é uma figura de reversão. Eu tenho um fundo mais baixo e um fundo em níveis próximos do fundo anterior. Ok? Aí eu traço aqui uma reta pescoço, que está mais ou menos aqui. As retas pescoço, elas nunca são muito claras, justamente para te confundir. Só que o que o trader inteligente faz? Ele pega a máxima do movimento, 18,51. Então, porra, se a máxima do movimento é 18,51, aí o pessoal vai e traça a reta inclinada, traça a reta aqui. Porra, onde é que estão os stops dos robôs, pessoal? Né? Onde é que os robôs viram a mão? Onde é que os bancos viram a mão? Onde é que a estratégia do peixe piloto, que a gente tanto fala aqui, ela vira a mão? Onde é que o banco grande vira a mão? Na máxima do movimento. Então eu tenho fundo, topo, fundo. Eu vou esperar para comprar o rompimento, eu já compro agora. Né? Eu compro agora, porque aí eu já vou fazendo, na verdade, a compra já era aqui que eu tinha comentado no programa anterior. Voltou, se eu jogar Fibonacci igual a gente fez com Itaúsa, igual fez com Itaúsa aqui, colocar Fibo, o que a gente vai ver? Ela veio numa das retrações também, respeitou e está subindo 3,5%. Então, provavelmente ela rompe essa primeira retração, vem aqui para testar, ver se ela estoura o pivô ou não. Então você não tem que esperar o Banco do Brasil romper os 18,50 para comprar, já tem que comprar agora, que é o que eu estou fazendo, compra agora. Eu, particularmente, eu estou em Itaúsa, mas se o Banco do Brasil, por exemplo, eu tenho alguns alunos meus, algumas pessoas do meu grupo que tem na carteira, e ele optou, ele fala, putz, a Itaúsa eu não quero comprar, eu vou no Banco do Brasil. Então agora é hora de reforçar a caixa para você que está de fora comprar. Né? Então tem que comprar o desenho da figura. Se romper os 18,50, aí você dobra a mão e vai surfando a onda de alta. Porque aqui o robô, o banco grande, aquele investidor que é tubarão, ele vai entrar comprando também, mas ele já está comprando o desenho da figura. Tá ok? Então o trader ele tem que ter estratégia, tem que ter um plano. Ok? Então vamos ver o Ibovespa lá como é que tá. Lembra que eu comentei, ó, ele está fazendo um desenho aqui de pullback, estava negativo e já está positivo. Ó. Como é que está o índice futuro? Índice futuro, movimento de pullback aqui na LTB também, ó, tá ascendente. Então quando você tem uma situação gráfica no diário agora eu vou pedir para colocar a câmera em mim para fazer uma colocação. Quando você tem um desenho de reversão no gráfico semanal e no gráfico diário, os robôs, o banco grande, aqueles traders malvados que querem te pegar, eles fazem um movimento de baixa intraday para acionar seu stop. É por isso que eu sempre ensino a só fazer stop no final do pregão. Espera fechar. Se for estopar, vai lá no aftermarket e estopa. Então eles te assustam no intraday para pegar teu stop.
Eles vendem com pouco volume, cai, eles compram mais barato, te estopa, né? Aquela velha história que eu falo, se você entrar numa operação, eu sempre viso o médio prazo, alguns dias, semanas ou meses, e você estiver preocupado mais com stop do que com lucro, nem entra na operação. Se entrar na operação querendo saber onde é o famoso stop de segurança, que essa é nova aí também no mercado, agora a moda no mercado é falar do stop de segurança. O cara entra na operação, bota o stop de segurança, vai ser estopado. Você tem que surfar a onda, entrar no movimento principal. Jesse Livermore, que foi o maior trader de todos os tempos, dizia que o trader vencedor é aquele que surfa a grande onda. Os movimentos erráticos, as marolas do dia a dia, são oportunidades. Tá ok? Então, um estudo que eu quero mostrar aqui que é uma referência aí para vocês. Deve ser uma referência. Então, muito mais, pessoal, do que saber se eu estou comprando Itaúsa, Petro, Vale, o que eu estou fazendo, aprenda a filosofia que está por trás do raciocínio. Esse é o caminho. Então, olhando o Ibovespa, eu vou colocar aqui no meu Cartesian uma fórmula para mostrar para vocês por que o nosso raciocínio ele tem consistência. Uma das variáveis que me levou a entender que a gente está num período de acumulação. Porque, segundo a teoria de Down, o primeiro passo de uma alta é o movimento de acumulação. Depois passa um período subindo e, por fim, vem a euforia, que é quando o pessoal começa a comentar de bolsa no aniversário dos seus filhos, quando o pessoal do elevador começa a falar de bolsa, o taxista, o engraxate, aí é o momento que a bolsa vai cair, como aconteceu em 2008. Todo mundo só falava no investment grade. E o momento de entrar é quando o sangue escorre pelas ruas, como no momento atual. Então esse gráfico do Ibovespa é um gráfico em dólar. O que eu tenho aqui nesse gráfico do Ibovespa em dólar, que é o gráfico que o estrangeiro, que é o tubarão, olha? Eu tenho um ombro, tenho uma cabeça e tenho um ombro. Então, no próprio gráfico em dólar que o tubarão olha, que é o estrangeiro, que responde por quase 60% do volume da bolsa, tem o Okoi agora, a moda aí é o Okoi, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, que nada mais é que a cabeça de um homem. Tem o ombro do camarada aqui, a cabeça e o ombro dele. Então tá formando também uma figura de reversão no gráfico diário. No semanal, onde que é um estudo aqui que me deixa... Eu nunca fico muito animado nem fico abatido com nenhum movimento, mas que me traz uma certa expectativa, que é o seguinte aqui. Quando o mundo quase acabou em 2008, o fundo do Ibovespa foi 12.800. 12.800 em dólar. Agora, nesse movimento de 2008, foi 10.500, 10.532. Quer dizer, o mercado foi em patamares mais baixos que em 2008 em dólar, que é o gráfico que o estrangeiro olha, o tubarão, aquele cara da estratégia do peixe piloto que eu costumo seguir. O mercado está em acumulação. Onde que no gráfico em dólar os robozinhos dos bancos estrangeiros vão entrar comprando Ibovespa? O trader inteligente olha o quê? Pontos onde na guerra o comprado vai matar o vendido, 12.800, porque foi o fundo anterior. Se você vai programar um robô, onde é que você estopa a tua operação de venda? Se você programa um robô, onde é que você coloca o start, o início da sua operação de compra, se o gestor manda você esperar rompimento para entrar? No fundo anterior. Se romper 12.800, vai explodir. O mercado vai para cima. Você fala, putz, mas a máxima foi 13.307, não importa.
o robô está com o start apontado para cá e com o stop apontado para cá. Então, acima de 12.800 em dólar, termina a acumulação, entra em alta no mercado. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Aí eu vou tirar aqui o gráfico em dólar. Então, essa é a leitura do mercado no momento. Então, pessoal, essas bobagens que falam por aí, que o mercado vai a 30 mil pontos, isso daí é um desserviço, na verdade. Tudo besteira. O cara tá lá com o investimento dele na bolsa, ele sai estopando tudo, porque dizem que o mercado vai a 30 mil. O mercado pode ir a 15. Eu posso botar um gráfico aqui e dizer para você que o mercado vai a 15. O mercado pode ir a 15, ele pode ir a 100, pode ir a 250, ele pode ir a 10, ele pode... Só que você tem que ter evidências para você poder apontar, né? Não dizer aleatoriamente uma bobagem sem ter base nenhuma. De repente, na segunda-feira eu volto aqui e eu digo que o mercado vai a 30, pode acontecer, pode ter uma guerra, pode ter o Aloysio Mercadante no Ministério da Fazenda, pode ter uma série de coisas, mas no momento não tem nenhuma indicação nem evidência desse tipo de colocação. Então isso faz com que o investidor pessoa física que quer participar da riqueza do país, ele quer participar de um movimento de alta, ele quer surfar o mundo, ele fica de fora, ele fica com medo e não entra, né? Ele fica com medo, ele deixa de participar porque foi feita uma análise sem base nenhuma, sem fundamento nenhum, né? Semana que vem eu posso chegar aqui e dizer que o mercado vai a 40 mil pontos, mas nesse momento eu não posso afirmar porque não tem nenhuma evidência técnica, nenhum estudo que aponta para lá. Então é momento de comprar. Momento de comprar ação de banco, é momento de comprar uma série de coisas aí, né? Porque não tem nenhuma evidência de que o mercado vai cair. Nesse momento, o gráfico aponta que o mercado vai para cima. Então você tem que operar na compra. Entendeu? Então o mercado vai para cima, tudo está apontando aqui que o mercado vai subir, que o mercado vai para cima. Se o mercado apontar alta, você tem que operar na compra. Certo? Então, falando da BIF3, que também está na minha carteira, que todo mundo sabe. Então, pessoal, a BIF3, eu tenho essa ação com médio de 8,25. 8,25 é meu médio nela. O objetivo do movimento é 14,06. Aí eu vou contar uma história para você, porque na verdade eu não geralmente não tenho dúvida nenhuma para a realização de um lucro ou de uma entrada. Só que a BIF3, ela gera o benefício da dúvida. Por quê? Ela vai bater 14,06? Vai bater. Então ela vai bater no meu objetivo em 14,06. Eu tô com ela a 8,25. Quando ela bater 14,06, eu vou realizar lucro ou eu vou manter a ação? Não sei. Por que eu não sei? Primeiro, tem uma pequena possibilidade dela fazer uma figura de reversão para baixo. Então você que está na BIF3, porque eu comentei desde aqui, ó, e tá louco para realizar lucro, o mercado a gente trabalha com probabilidades. Nesse momento tem uma chance pequena, mais possível, dela montar um ombro, cabeça a ombro e descer. Qual que foi a máxima desse movimento aqui? 13,44. Então ela pode ter feito um ombro, ela pode ter feito uma cabeça, e ela pode estar subindo. Lembra que ela subiu enquanto o mercado caía. Ela pode estar desenhando aqui um segundo ombro, sim. Então, se ela começar a enrolar por volta dos 13,40, eu vou vender tudo
e vou colocar o lucro no bolso. Eu estou com ela a 8,25 de médio. Então começou a enrolar nos 13,30, 13,40, eu vou vender tudo e embolsar o lucro. Agora, se ela passar batido pelos 13,40, fechar acima e começar a apontar realmente para os 14, que é o objetivo mais provável, eu só vou saber se eu vendo ou não quando chegar nos 14. Porque se ela romper os 14, ela vai embora. Ok? Se ela passar os 14, ela vai embora. Então, fique esperto aqui nos 13,40. Se romper, ela busca aqui a região de 13,90 a 14 reais, que é o objetivo. E aí, pessoal, se romper 14,06, ela vai embora. Então eu tô com toda a posição ainda em mãos e não vendi nada. E eu tô esperto na ação, né? Então eu tô acompanhando. É diferente de Itaúsa, que eu vou deixar rolar com tranquilidade. Nessa daqui eu tô acompanhando passo a passo, porque ela pode realmente bater o ombro, cabeça, ombro invertido aqui e virar para baixo. Tá ok? Pessoal, eu vou falar rapidamente aqui de duas ações. Eu vou falar de Petrobras, que o pessoal pediu, e vou falar da Vale, e daí a gente encerra, que o tempo é escasso. A Petrobras, ela tem a relação do petróleo. O petróleo estava em queda mais forte na parte da manhã, está recuperando um pouco agora à tarde. É claro que influencia a Petrobras, não tenha dúvida nenhuma, só que o cenário interno, principalmente o político, influencia mais. Ela está na retração de 50% de Fibonacci dessa ilha de reversão que gerou um movimento até o topo da semana passada. Tem um gap aqui aberto. Eu não tenho ação em carteira, eu acho que tem coisa melhor, mas é evidente que ela está tentando montar também um ombro, cabeça a ombro invertido. Tem um ombro aqui, uma cabeça e um outro ombro. Ela tem um gap aberto que pode funcionar como um imã atraindo a ação, né? E aí esse gap pode puxar o papel. Se ela romper os 9,07, ela reverte e vai para cima. E falando do Carioca, tá comentando do 14,06, eu sempre lembro também, o 11,1406, para mostrar que eu tenho bom humor aí também, e tenho um espírito jovial. Esse 11,1406, para quem não lembra, era um telefone de um site, sei lá o que era, que vendia coisas miraculosas. Você botava um óculos, saía voando com óculos, enxergava de noite, mesmo se tivesse neblina. Comprava esse 11,1406, vendia um negócio para abdômen que ficava com um tanquinho em um mês. Uma pulseira que você nunca ficava doente, vendia produtos mirabolantes. Eu tenho 36 anos e o Carioca deve ter uma idade próxima aí. Na nossa época de moleque aí tinha esse tal do 11,1406, você ligava para lá e comprava produtos que você voava, falava inglês, fazia tudo da noite pro dia. Era o 11,1406, eu não lembro o nome da empresa aí. Então assim, o petróleo em queda, dificilmente a Petrobras surfa, né? Então, e aí eu vou analisar a ação da Vale, daí encerraremos. A Vale, hoje o Ibovespa, a gente está vendo aqui, ele está travado. Uma das razões é a Petro e a Vale, com certeza absoluta. E a Vale está tentando montar o famoso ombro, cabeça a ombro invertido também, né? Ela desceu para fechar esse gap aqui, ó, tinha um gap aqui, ela fechou. Tinha facas Guinzo 2000 também, cortava até metal. Aí ela está segurando na média móvel de 21 períodos. Tem esse gap aberto que pode atrair o papel. Né? E ela pode subir aí, atraída pelo gap, para fechar a figura. Então, o desenho hoje em dia de várias ações é parecido. Ou tem pivô, informação, ou ombro, cabeça a ombro invertido. Agora, por que eu falei, voltando a câmera aqui por gentileza, por que eu falei que o movimento de alta ele vai ser lento e arrastado? Porque tanto os pivôs quanto o ombro, cabeça, ombro invertido são figuras que demoram para formar. Demora algumas semanas, então é padrão lento de mudança de rota. Então o pivô e o ombro, cabeça, ombro invertido é padrão lento. Então a alta vai ser uma alta arrastada, custosa, ela vai mexer muito com o psicológico
dos investidores. Quem está mais preparado vai ter melhores resultados. Então, é uma alta arrastada. Então, se você perguntar para mim se eu acho que vai para cima, vai. Mas vai ser lento, vai te machucar, você vai ficar em dúvida, e aí vai subindo, 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 subindo pouco a pouco. Essa que é o desenho de um ombro, cabeça, ombro invertido e dos pivôs. Então é uma alta difícil, né? Então alguns setores sobem, o outro cai e trava, aí sobe um bloco de setores, o outro estaciona, trava, mas é uma alta arrastada. Essa é a expectativa. Então, eu sempre gosto de deixar uma mensagem ao final dos trabalhos, que é a seguinte. A renda variável, pessoal, é a forma mais justa e democrática de participar da renda de um país. Então, se você admira o dono do Bradesco ou do Itaú, se você acha que a Petrobras está barata, se você gosta da Ambev, se você tem vontade de ser dono de um frigorífico, de uma siderúrgica ou de uma empresa de varejo, a Bolsa de Valores, de uma forma democrática, ela te permite essa participação. Então, através da Bolsa de Valores, você pode se tornar sócio das empresas. Essa é a ideia. E é sempre interessante saber o momento da entrada. Às vezes você vai trabalhar na venda, às vezes você vai trabalhar na compra e também saber trabalhar com os mini contratos de dólar e índice futuro. Então a ideia é a construção de um patrimônio na renda variável. Essa ideia de ficar fazendo giro para cá, compra aqui, vende amanhã, aí já entra na outra ação vendendo e dobra a mão, é uma bobagem. Se você me trouxer, aí eu faço um desafio. Se você me trouxer um day trader amigo seu ou você, e você me provar com as notas de corretagem que você é vencedor, eu pago um almoço onde você escolher, para você e para o seu amigo ou para você se você for o trader. Então, desafio, você conhece um day trader que faz day trade e nos últimos, eu não vou nem falar 6 meses, ele me mostra as notas de corretagem de julho, agosto, setembro e outubro. Se ele tiver tido consistência de julho para cá, a gente almoça em qualquer local que você escolher. Porque é uma ilusão. O day trade, principalmente quando é um day trade alavancado, ele trabalha no investidor o sonho e a ilusão. E ele tira o investidor da bolsa sem lucro nenhum. Por outro lado, se você tiver uma conta aberta numa boa corretora, fizer uma carteira selecionada com boas ações, se tornando sócio dessas empresas, recebendo juros sobre capital próprio, recebendo dividendos e trabalhando de forma inteligente com mini contratos de dólar e índice futuro, eu não sou um investidor conservador também. A gente agride o mercado às vezes através dos mini contratos, só que no momento certo e com a visão de posição, para surfar a onda, para surfar o movimento. Aí você constrói riqueza na renda variável. Você vai alocando parte da sua renda ou do seu patrimônio e você fica rico na bolsa. Porque você compra ações de boas empresas que prosperam, você prospera junto, você cresce junto com o teu país, se você é investidor aqui no Brasil, e constrói patrimônio na renda variável. Para finalizar, quando você faz uma alocação em investimento de renda fixa, tem um prazo, não tem? Eu tenho que ficar 1 ano ou 2 com uma posição. Você tem que esperar esse prazo para ter aquela rentabilidade que está pré-determinada no investimento de renda fixa. Se você ficar comprando e vendendo o teu investimento de renda fixa de uma forma aleatória, deixando a ansiedade tomar conta de você, em vez de trabalhar com a parte racional, você não vai ter aquele rendimento que está prometido no papel de renda fixa. É a mesma coisa da bolsa. Se você ficar girando a posição toda hora, não vai ter rendimento também. Então tem que ter paciência, entrar bem num papel e trabalhar com aquele papel, né? Você vai ter um resultado muito melhor que a renda fixa. Então você pode alocar uma parte em renda fixa, mas trabalha com a renda variável com a paciência, né?
E só para fazer um comentário, pessoal, a corretora, por exemplo, que vocês comentaram, a XP é uma corretora excelente. Tem as melhores ferramentas hoje em dia, tem o XP Móvel, tem o XP Pro, tem o Home Broker que você consegue ver se as suas ações estão e não em garantia BMF, tem o maior portfólio de renda fixa do Brasil. Hoje é o melhor custo-benefício, apesar de eu não ter uma relação formal, uma relação direta. Independente da corretora, e a corretora, se ela tiver a mentalidade de o investidor montar uma carteira, ela ganha no fluxo, porque o floating da corretora aumenta e ganha muito mais corretagem com os mini contratos. Porque o mini contrato que você vai fazer operações mais frequentes para fazer proteção e turbinar a carteira em momento de oportunidade, dá muito mais corretagem do que ficar fazendo day trade em ações. Muito mais corretagem do que o day trade em ações. Então ganha o cliente, ganha a corretora e ganha o mercado, porque a bolsa próspera é sinal de um país próspero. Nós temos 200 milhões de habitantes, 500 mil CPFs que investem em bolsa. Dá para subir para 1 milhão, 2, 5, 50 milhões de pessoas investindo e participando do crescimento do país. Dessa forma, o maior beneficiado é a própria sociedade. Então, essa é a minha visão, é dessa forma que eu vejo a renda variável e todos nós podemos e devemos investir na bolsa de uma forma inteligente e criteriosa. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado, agradeço o prestígio e a participação de todos vocês. Pessoal, sucesso e um bom final de tarde. Mais uma vez eu agradeço e que façam aí bons negócios. Um grande abraço.